A gente começa o grande debate falando da guerra entre Israel e o Hamas. O embaixador de Israel na ONU pediu que o secretário-geral, Antônio Guterres, renuncie de imediato. O pedido aconteceu depois da fala do secretário-geral da reunião do Conselho de Segurança. No discurso, Guterres disse que os ataques do Hamas não ocorreram no vácuo e lembrou os 56 anos de ocupações. O embaixador de Israel acusou Guterres de demonstração de compreensão e compaixão ao Hamas. Disse que o secretário-geral perdeu toda a moralidade e imparcialidade, que mostrou tolerância ao terrorismo e que não se importa com o sofrimento dos civis israelenses. Já o presidente Lula disse que a ONU não atua para impedir que colonos israelenses invadam territórios palestinos porque está enfraquecida. Vamos ouvir. Todo dia a gente vê, sabe, que colonos de Israel invadem a terra dos palestinos, ou seja, e a ONU não faz nada porque a ONU está enfraquecida. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe, os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. Caio Coppola, a ONU está enfraquecida. Muito boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Sim, de fato, a ONU ela está enfraquecida, mas principalmente pela influência perniciosa de regimes autoritários, né, e pela agenda de demonização ao Estado de Israel. O diagnóstico do presidente Lula está absolutamente equivocado. Eu vou citar aqui só uma das denúncias do Observatório das Nações Unidas a respeito do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O que denuncia essa ONG? Uma obsessão, como eu disse, em vilanizar Israel. Israel é o único país com exame individual no Conselho de Direitos Humanos. Então, num planeta, né, que tem regimes aí aberrantes do ponto de vista, né, de violação das liberdades individuais, como Coreia do Norte, como Cuba, como Venezuela, o único país com exame individual no Conselho de Direitos Humanos é Israel. É recordista também em resoluções condenatórias. Na verdade, até elas são periódicas, pelo menos 4 por ano, sem falar nos relatórios especiais. É recordista em sessões especiais do Conselho, em comissões de investigação, né? O enviado, já falei isso aqui, o enviado especial para a Palestina da ONU só reporta situações na faixa de Gaza concernentes a eventuais quebras da lei internacional pelo Estado de Israel, certo? Quando a gente pega a formação, né, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, você vai ter pelo menos 14 países que são conhecidos por terem regimes de exceção ou regimes autoritários ou serem ditaduras, né? Então, como Cuba, China, Eritreia, Gabão, Cazaquistão, Quirguistão, Catar, Somália, Sudão, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão, Vietnã. E aí não é à toa que Israel tem contra si 140 resoluções, né, no âmbito dos direitos humanos, enquanto, por exemplo, o Irã, né, que a gente viu recentemente, né, permitiu aí o espancamento de uma adolescente até a morte, porque ela não estava cobrindo, né, o seu rosto, o seu cabelo, tem apenas 7. A Coreia do Norte, talvez o regime mais ditatorial do planeta, tem apenas 8. Né? Você vê, Cuba não tem nenhuma resolução contra si. A China, que é uma ditadura de partido único, não tem nenhuma resolução contra si. Então, de fato, a ONU está enfraquecida. Mas é justamente porque ela está sob influência aí de ditaduras, de regimes opressores, montando esses grandes blocos, inclusive contra Israel. Agora eu queria só apontar alguns erros grosseiros nessa fala infeliz e irresponsável do Lula da Silva. Ele diz o seguinte: todo dia a gente vê que colônios de Israel invadem a terra dos palestinos e tal. Ora, a terra é dos palestinos ou é um território conflagrado e em disputa? E eu vou além. Por que esse território está em disputa? Por que será? Porque ele se tornou uma plataforma para o terrorismo. Anteriormente, era uma plataforma para a guerra. Né? E eu estou falando não apenas de Gaza, mas estou falando de Cisjordânia, estou falando das colinas de Golã,
né? Vamos pegar aí, desde 1948, né, a Guerra Árabe-Israelense, depois você tem a Guerra dos 6 Dias, em 1967, você tem a Guerra do Yom Kippur, em 1973, todas elas vencidas pelo Estado que foi agredido, Israel lutando pela própria sobrevivência. Num segundo momento, você tem esses grupos extremistas, como Hezbollah, como Hamas, usando esses territórios como plataformas aí, para terrorismo, como a gente viu agora no dia 7 de outubro. Né? E além disso, só para fechar aqui a questão do território, depois eu faço questão de entrar mais fundo nessa fala do Lula, eu já trouxe aqui os dados para o nosso espectador. Por 5 vezes foi proposta pela comunidade internacional a solução de 2 estados. Nas últimas vezes, 2000, 2008, era 100% do território da faixa de Gaza, 94% do território da Cisjordânia e Jerusalém do Leste como capital. Por 5 vezes o Estado de Israel aceitou, por 5 vezes as autoridades palestinas se recusaram. Então, é muito complicado falar em diálogo, em diplomacia, quando você tem um lado que simplesmente não reconhece o direito de existência do outro, coloca isso no seu estatuto e propõe abertamente o genocídio, né? E tem essa passada de pano por figuras do calibre do secretário-geral das Nações Unidas. É muito triste. Zé Eduardo Cardoso, a ONU está enfraquecida. Muito boa noite. Boa noite, Caio. Obviamente ela está enfraquecida. Agora, eu acho que nós temos que fazer a análise correta em relação aos fatos. O atual secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, não é nenhuma pessoa que tenha tido a sua vida política ligada a ditaduras. Ao contrário, ele foi primeiro-ministro de Portugal, que até onde eu sei, depois de Salazar, não teve nenhuma ditadura. Ou seja, é um homem que fundamentalmente milita na área dos direitos humanos e tem um compromisso democrático. Ou seja, independentemente de nós concordarmos ou não com ele, não se pode dizer que o secretário-geral da ONU seja um marionete das ditaduras. A sua história mostra isso. E o que ele falou nesse discurso é algo absolutamente dentro daquilo que é a análise que nós temos feito aqui diariamente no grande debate. Ou seja, ele recriminou o ataque do Hamas a Israel. Ele foi bem claro que é inaceitável, que não justifica. No entanto, disse, este ataque não aconteceu no vácuo. Existiam fatos anteriores que não podem ser esquecidos. E não se justifica a matança que está acontecendo agora. Os dados mostram 5.700 pessoas mortas na faixa de Gaza. Ou seja, o que se esperaria da ONU? Se esperaria um discurso contundente da paz, como fez o secretário-geral. O problema é que a ONU tem as suas nações envolvidas mais em compromissos geopolíticos do que outra coisa. O compromisso com a guerra e com o ódio, na perspectiva dos seus interesses, parece que se sobrepõe a qualquer valor humano. A ponto que o próprio, agora, Estado de Israel diz que esta fala do secretário o descredencia. Mas como o descredencia? Vai se ignorar o que acontecia na faixa de Gaza antes dos ataques? Não se pode ignorar. Os fatos são públicos e notórios. Claro, isso não justifica o absurdo, o equivocado, o errado ataque que o Hamas fez a Israel. Algo execrável. No entanto, não apaga a história. Aliás, não pode ser feita uma análise tão simples, do ponto de vista histórico, de quem pertence à terra na Palestina. Isto é uma questão histórica que foi introduzida pela ONU justamente para ter 2 estados. E disto tudo desdobra uma grande confusão em que, pessoalmente, eu vejo com erros de lado a lado, mas um dos grandes erros foi cercar a faixa de Gaza. Foi não permitir que os alimentos entrassem livremente. E isso aconteceu antes do ataque. Ou não se sabe disto, que a faixa de Gaza é, na verdade, uma prisão a céu aberto? Ou não se sabe que ali tudo era controlado, que existiam ataques? Está nos jornais. Isso é uma evidência histórica clara. E daí as moções de condenação de Israel por uma série de situações que lá acontecem. Ou seja, a ONU não tem hoje como secretário-geral alguém que está ligado a ditaduras e regimes totalitários. O português Antônio Guterres não tem absolutamente nada de antidemocrata. Ao contrário, ele é um humanista. Concorde ou não com as suas posições, ele tem uma história de humanista e isto o fez chegar a esta elevada condição. Infelizmente, o apoio humanitário não está tendo eco. Os Estados Unidos vetou
uma resolução que apenas baseava nesta situação. E o presidente Lula fez um discurso absolutamente concertante com aquilo que fala a ONU, que falam as pessoas. O ataque foi terrorista, disse Lula, mas isso não justifica a matança. É isso. O papel que a ONU deveria ter, se estivesse fortalecida, seria a paz e não o incentivo à guerra. Seria a defesa dos direitos humanos e não a instigação ao ódio, como se só um lado estivesse certo e o resto errados. Como se só um lado fosse anjo e o outro lado demônio. Não é assim. E eu confio na diplomacia. Eu confio no diálogo. Da mesma forma que, infelizmente, o Hamas não quer reconhecer o Estado de Israel, muitos israelenses não querem reconhecer nada na Palestina e a cercam. Não deixam lá as pessoas que estão na faixa de Gaza entrarem e saírem antes do ataque. Isso não é correto. Era necessário que a ONU estivesse mais forte na defesa da paz e dos direitos humanos.